Olá, comparte! Como eu já havia comentado com você nos vídeos anteriores, eu estava fazendo várias atividades quase que ao mesmo tempo, pois enquanto eu estudava sobre cicloturismo, eu paralelamente equipava a Carol, testava o meu vestuário, organizava minhas bagagens e fazia mais uma infinidade de coisas ligadas à viagem simultaneamente. O que, por mais incrível que possa parecer, já fazia eu me sentir em plena viagem, apesar de sequer ter chegado perto de uma estrada. Eu também já comentei contigo, em um vídeo anterior, que as filmagens não seguem uma ordem cronológica, pois com o passar dos meses, as minhas técnicas para registrar toda esta nossa aventura foram se aprimorando. O vídeo que você verá hoje é recente, porém conta uma antiga história e em alguns trechos possui imagens feitas naquela época. Agora deixa eu te explicar sobre um plano que não deu muito certo, mas que serviu de lição para chegarmos aos nossos objetivos. Mesmo quando os meus objetivos ainda não estavam tão claros assim, eu resolvi que iria começar a me preparar para viajar de bike. Eu já estava estudando sobre cicloturismo e começava a dar os meus primeiros passos nessa direção. Baseado nesse rascunho de projeto, eu comecei literalmente do zero a me preparar para fazer a minha primeira longa viagem com a Carol, pois apesar de rodar bastante pela cidade de bicicleta, sabia que seria bem diferente a minha realidade quando eu estivesse na estrada. Assim comecei a me preparar e a analisar tudo o que eu necessitaria para transformar esse sonho em realidade. Pois você vai perceber, com o passar do tempo, que eu sou um cara muito metódico e atento aos detalhes das coisas que eu estou realizando, principalmente no tocante ao seu começo e ao seu final. Eu comecei essa aventura de uma forma bem tímida, pois apesar de fazer pedais de 10 a 30 km por dia dentro da cidade, resolvi que destinaria um horário exclusivo para fazer pedais dedicados unicamente a aprender sobre viagens. Em um primeiro momento, eu determinei que iria realizar um percurso de uns 6 km da minha casa até o marco zero da cidade de Curitiba, pois tinha como objetivo inicial começar a documentar esta aventura a partir deste ponto.
Com o passar do tempo, eu fui aumentando a distância percorrida nesses trajetos, até chegar a fazer uns 45 quilômetros desses testes, onde eu sempre ia adicionando as coisas que eu acreditava que poderia necessitar em uma viagem de bike. Entretanto, com o passar dos dias, percebi que estes testes não estavam acrescentando muito ao meu projeto e acabei por abandoná-lo. Porém, hoje eu vou partilhar um pouco dessa história contigo, pois apesar desse projeto ter se mostrado furado, ele me serviu como a primeira base para eu me preparar para esse desafio. Nesse meu antigo projeto, eu acabei determinando que nos 3 primeiros dias eu pedalaria apenas por meia hora, contando-se os 15 minutos de ida e os 15 minutos de volta, sendo que tracei como objetivo que após esses 3 dias eu passaria para 1 hora por 3 dias e assim consecutivamente, aumentando em meia hora o tempo de pedal a cada 3 dias. Desta forma, eu comecei a rodar por Curitiba lentamente, anotando todos os acessórios que iam se mostrando necessários ao sucesso da missão que eu havia determinado para mim mesmo. No primeiro dia eu pedalei por volta de meia hora e cheguei ao Teatro Paiol, um teatro que antigamente pertencia ao Exército Brasileiro e era utilizado como um paiol de pólvora em 1874, o qual mais tarde foi transformado em um teatro pelo prefeito Jamil Lerner, sendo inaugurado por Toquinho e Vinícius em 1971, que inclusive fizeram uma canção para ele, a qual você pode escutar clicando nesse card que aparece aqui na tela. Em 26 minutos de pedal, eu fiz uma velocidade média de 12,2 km por hora, percorri uma distância de 5,24 km ida e volta e alcancei uma velocidade máxima de 33,2 km por hora. No dia seguinte, eu consegui ir uns 10 metros adiante do Teatro Paiol, onde consegui bater todos os recordes do dia anterior, pois pedalei por 29 minutos, tive uma velocidade média de 13 km por hora, percorri uma distância de 6,25 km e cheguei a 49,1 km por hora de minha velocidade máxima. No terceiro dia, o único recorde que consegui quebrar foi o de ter pedalado por 30 minutos, porém parei exatamente no mesmo lugar do dia anterior, ou seja, foi um dia a mais do mesmo. Fui para o meu pedal do quarto dia animado, pois sabia que iria mais longe e achava que o teste seria mais produtivo, já que iria pedalar por 1 hora, ou seja, meia hora indo e meia hora voltando. Porém, nesse dia peguei a minha primeira chuva, o que me obrigou a me abrigar na marquise de um banco e esperar a chuva passar. Se você está me perguntando que chuva se está sol no filme, não se esquece que eu peguei e gravei esse filme recentemente. Mas no dia que eu fiz todo esse percurso, eu fui com um dia nublado e bem pesado e acabei voltando embaixo da chuva, tá? Desse dia em diante, o desafio da chuva começou a mostrar o seu verdadeiro poder, pois até hoje ainda não consegui pensar em uma solução definitiva para esse problema.
parte. Agora eu vou te dar um spoiler sobre a nossa playlist de documentários, porque agora eu quero conversar contigo sobre como anda as ciclovias de Curitiba. Curitiba, ela tem bastante ciclovia em relação a capitais importantes como São Paulo e Porto Alegre, que juntas não chegam a ter a mesma quantidade de ciclovia que tem em Curitiba. Entretanto, muitas dessas ciclovias elas são compartilhadas, ou seja, onde anda a bicicleta, anda junto também os pedestres, e também existem as ciclofaixas, né? E o que acontece? As ciclofaixas, na verdade, pelo próprio Código de Trânsito, elas já nem precisariam existir, porque é lei de trânsito que você tem que passar 1,5 metro do ciclista e tal. Só que elas são pintadas, pontilhados, né, nas ruas, e o pessoal até fica mais tendencioso a respeitar o ciclista, que é uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Curitiba se dirige muito mal. Eu sou motociclista, motorista e ciclista, né? E por incrível que pareça, o motorista curitibano ele respeita muito mais o ciclista do que os motoristas e os motociclistas. É uma coisa engraçada. Mas eu, nesses anos todos que eu ando de bicicleta aqui em Curitiba, raríssimas vezes tive problema de trânsito com os demais motoristas. Muito pelo contrário, percebo que eles têm um grande respeito pelos ciclistas, e isso é muito bom, porque me faz pedalar com mais tranquilidade. Curitiba é uma cidade engraçada, porque tem algumas ciclovias muito bem estruturadas, que eu vou mostrar para vocês lá no documentário, e outras que realmente são terríveis, né? Teve um prefeito, o Gustavo Frutti, na gestão passada, que foi uma bomba de prefeito, mas ele fez uns projetos e desenvolveu alguns trabalhos interessantes na ciclomobilidade. E o prefeito atual, o Rafael Greca, ele já não... Parece que ele não curte muito bicicleta, não. Ele andou até conseguindo mais recursos para a parte cicloviária, mas não deixou um grande patrimônio também, não. Apesar de tudo, Curitiba é uma boa cidade para andar de bicicleta. Apesar de ter sido bloqueado pela chuva, mesmo assim bati alguns recordes, tais como os meus 42 minutos de pedal, uma velocidade média de 13,4 km por hora e uma distância percorrida de 9,4 km. Porém, voltei para casa um pouco molhado e incomodado por não ter conseguido chegar ao meu objetivo. No quinto dia, apesar de ter 1 hora de pedal liberado, acabei parando na Cicli Jaime, uma das mais importantes bicicletarias daqui de Curitiba, pois essa se situa no caminho entre a minha casa e o Marco Zero da cidade. Como eu queria pesquisar e conhecer um pouco mais sobre alguns acessórios de viagens, eu acabei parando por lá e conversando com o Lucas e o Maicon, 2 vendedores bem atenciosos que trabalham na loja, os quais partilharam comigo alguns dos seus conhecimentos sobre as peças relevantes para a Carol e a minha futura cicloviagem. Eu não posso deixar de comentar que eu tinha um certo preconceito com essa empresa, pois por ser uma das mais importantes e antigas de Curitiba, acreditava que os seus preços seriam astronômicos.
porém eu estava redondamente enganado e assim acabei aprendendo que por muitas vezes os nossos preconceitos acabam reduzindo as nossas oportunidades. Aqui eu quero fazer um adendo, pois a grande maioria das pessoas que trabalham com bicicletas, quando sabem a respeito do meu projeto, procuram de certa forma me ajudar, para que assim este plano tenha sucesso. No futuro, pretendo fazer um filme apresentando para você alguns desses parceiros, os quais muito me ajudaram a dar os meus primeiros passos. Acabei concluindo esse meu dia de forma atípica, pois a minha conversa com os vendedores da Cicligine levou quase 2 horas e acabei voltando para casa sem fazer o pedal inteiro. Aqui do lado direito, você pode ver o Passeio Público de Curitiba, um lugar antigo e bastante interessante que agora foi revitalizado pelo prefeito atual, o Rafael Greca. É um lugar bastante interessante que você vai conhecer lá na playlist de turismo. Finalmente, no 6º dia, eu consegui concluir a minha primeira hora inteira de pedal e cheguei até o portal do Passeio Público de Curitiba, o qual é tombado pelo patrimônio histórico e artístico do Paraná desde 1974. Pois esse foi construído lá pelos anos de 1910, os quais seguem as linhas arquitetônicas do portão do Cemitério dos Cães de Asnières de Paris. Neste dia consegui bater mais alguns recordes, pois pedalei por 49 minutos, fiz uma velocidade média de 13,6 km por hora e percorri uma distância de 10,93 km, ou seja, só não quebrei o meu recorde de velocidade máxima. Porém cheguei perto, já que o recorde era de 49,1 km por hora e fiz 48,4 km por hora nesse dia. Após 7 dias de testes, por fim eu acabei chegando ao Marco Zero de Curitiba. É lógico que nesse dia eu quebrei alguns recordes, pois a cada dia o tempo de pedal aumentava e, consequentemente, a distância que eu percorri era maior. Por isso, eu vou apenas comentar contigo, nesta parte dos meus relatos, o tempo e a distância percorrida. Nesse dia, eu percorri 11,16 km em 53 minutos de pedal. Porém, quando eventualmente eu quebrar um recorde de velocidade final ou de velocidade média, eu te aviso, tá ok? Como esse filme que você está assistindo hoje é o geral, eu vou continuar ele no próximo vídeo, pois eu quero te contar um pouco da história da cidade que eu escolhi para viver e te mostrar o primeiro ponto turístico visitado oficialmente em Curitiba, pois estes vídeos gerais serão a base para eu montar as demais playlists. Por isso, hoje eu vou deixar ele desse tamanho. Um abraço e conversamos mais para frente.
Após 7 dias de testes, por fim eu acabei chegando ao Marco Zero de Curitiba, aonde eu pretendia começar a contar a minha história sobre essas aventuras por ventura. É aqui que nós começamos a nossa viagem.